tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa que traz informações pertinentes para a sua empresa, para o seu negócio, para que você possa crescer e tomar as melhores decisões de negócios. E sempre a gente traz os temas diferentes, os temas que trazem você para refletir, para ver o caminho para sua empresa. E hoje a gente vai falar sobre Venture Capital, que está em alta no Brasil, e como preparar uma empresa para fazer isso, quais os caminhos que sua empresa pode tomar e como isso pode ajudar o seu negócio. E para isso, a gente chamou um baita especialista, mas antes de apresentar ele, eu vou falar que nosso programa é o quê? É um programa do Grupo Alliance. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e veja as melhores soluções para sua empresa, para você ter serviços sendo prestados, para você crescer. E eu vou apresentar nosso parceiro aqui, que vai falar sobre esse tema inovador, que é um tema que eu achei bem interessante. Eu conheci um pouco, mas não sabia tão a fundo. Gabriel Capano. Gabriel é CEO da Hub Country. Gabriel, tudo bem, meu querido? Tudo bem. E você, Paulo? Como Tudo ótimo, é muito bom ter gente nova aqui. Eu queria que se você se apresentasse, contasse um pouco da sua história aqui antes da gente entrar nesse tema tão legal que a gente vai tratar hoje. Show. Bom, o Paulo já me apresentou, eu sou o Gabriel Capano, sou o CEO da Hub Country. Sou empreendedor, abri minha primeira empresa com 18 anos de idade, uma software house. E hoje eu tenho a Hub Country, que é uma startup. Não sei se dá para chamar mais de startup, a gente já está com quase 100 colaboradores, né? Mais de 1.200 clientes. O que a gente faz lá, em resumo, é um BI, né? 100% brasileiro, enfim. E acho que é bem legal esse tema, né? Porque eu passei por todos esses processos de VC, de captação, de ir atrás, né? A gente recebeu um investimento lá na Hub, da Stone, e é um assunto bem legal que, cara, poucas pessoas que têm experiência passando no processo falam sobre isso, né? Eu queria até que você explicasse o que é um Venture Capital. Um Venture Capital é um fundo de investimento de risco. Então, é um fundo que investe em empresas, geralmente em startups de tecnologia, mas podem ou não ter tecnologia envolvida. Mas, em resumo, investe em empresas e negócios de alto risco. Tá? Então, alto risco para o fundo, né? Porque se um negócio não dá certo, ele basicamente perde todo o dinheiro. Só que quando dá certo, ele ganha muito mais do que ele colocou de investimento, né? Então, um VC ele é basicamente isso, né? Acho que não tem muito segredo assim, né? Do que o Venture Capital faz. Eu achei legal você contar a história, que você falou que eu já tive todos esses processos. Então eu vou entrar depois um pouco mais a fundo nisso tudo, mas eu queria que explicasse um pouco como que foi a sua história com isso, como que funcionou para você. No nosso caso lá da Hub, a gente fez a captação com um CVC, que é um Corporate Venture Capital, que é não é exatamente um fundo, né, mas é uma empresa que faz investimento em outras empresas. Então compra participação, coloca dinheiro, né? Mas você já tinha ideia de que iria ter investidores no seu negócio. Sim. Na verdade, a empresa, a gente já preparou ela desde o começo para isso, né? Já tinha esse objetivo. Para trazer outros investidores, para vender uma participação. Inclusive, quando esse fundo entrou, né, essa outra empresa entrou, esse CVC, né, entrou, os meus outros sócios eles saíram, eles fizeram o exit deles, realizaram a parte deles e eu continuei no negócio. Então, é algo que a gente preparou desde fez começo. As coisas certinhas, sabe, na empresa, para quando ele chegasse o momento da gente fazer ou uma captação ou trazer um CVC, fosse bem mais tranquilo. E daí como que foi o processo? Cara... Deu bastante trabalho. Eu acho que assim, muito porque a gente não sabia exatamente como fazer, né? E exatamente como montar um deal. A gente não tinha experiência na época, né? Então, foi meio que batendo cabeça, assim. Até que uma hora a gente começou a entender melhor, de tanto falar com tanta gente de fundo, de CVC. Enfim, a gente entendeu como funciona esse negócio, né? Como funciona você fazer uma captação de investimento, você vender uma participação da sua empresa. E aí conseguimos, né, eventualmente, assim, né? Então, mas como é que funciona basicamente o processo, né? Você imagina que você tem uma empresa de tecnologia em que ela tem um bom crescimento, tem bons números, tem uma boa receita, uma projeção boa, já tem um crescimento para você e você quer fazer uma captação. Tá? A primeira coisa que você teria que fazer é primeiro arrumar a casa, né? Então você ter todos os seus números ali em dia, principalmente a parte contábil, que a maioria das empresas não tem, tá tudo ou
não reflete ali a realidade ou está super desatualizado. Então, isso é algo bem importante. Então, fazer primeiro esse trabalho, né, de ir arrumar o que já existe dentro da empresa e aí construir, com base nisso, as projeções e a tese assim, do que você vai fazer com o negócio. Né? Então, a tua visão ali de 5 anos, quais são as suas estratégias, né? O que você, por exemplo, você vai querer fazer uma captação. Quanto você vai fazer quanto de dinheiro você quer captar? 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 100 milhões? O que você vai fazer com esse dinheiro? O pessoal chama use of proceeds, né? Que é o uso do dinheiro. Você vai gastar esse dinheiro em marketing, né? Você vai pegar esse dinheiro para você, pode acontecer, né? Enfim. Mas pode fazer isso? Pode sim. Você pode, na verdade, assim, cada deal, né, que a gente chama é único, né? Então é uma estrutura única, assim. E aí, se o fundo, se o VC ali na ponta, quem estiver investindo, comprar a ideia, você pode fazer o que você quiser. Não tem uma regra, não tem nada escrito em papel, assim, escrito em pedra, na real, né? Exato. De como fazer isso. É óbvio, né? Você já tem estruturas definidas ali, você já tem meio que jeitos definidos de fazer, né, esse tipo de transação, né? Quando a gente fala de pegar dinheiro para os sócios, né, tem vários nomes em inglês para isso, né? O cash-in, cash out, né? O cash-in é quando o fundo ele coloca dinheiro dentro da empresa, tá? E o cash out é quando o fundo paga para os sócios a participação. Então você recebe na tua pessoa física, né, o dinheiro. Então, geralmente, assim, a maior parte dos VCs vão fazer tudo cash-in, ou seja, todo o dinheiro é no caixa da empresa, né? E aí talvez alguma parte pequena, menor ali de cash out, que aí os sócios ali recebem, né? E a gente tem observado muito o crescimento dessa Sim. ação. O que está acontecendo no mercado? Por que isso está acontecendo na sua avaliação? Acho que no último ano foram 62,6% de crescimento no de Brasil. crescimento, né? Só no Brasil. De investimento de VCs, né? Na verdade, assim, tem uma questão interna, né? Os ativos no Brasil estão muito baratos perante ao exterior, né? A nossa moeda está bem desvalorizada. Agora deu uma voltada, né? Mas ainda continua muito desvalorizada. O Brasil é um mercado gigantesco, 220 milhões de pessoas, né? Com acesso à América Latina. Então, a gente cria empresas muito boas aqui, né? Porque você diz como assim cria empresas muito boas? A gente tem um acesso a um mercado muito grande que permite a gente criar grandes empresas, né? Então, você tem grandes startups que saíram daqui também, né? E a gente tem uma questão do cenário externo. Então, tem muito capital saindo dos Estados Unidos e indo para mercados emergentes. E aí, o primeiro capital que faz isso é o venture, né? Que é o capital de risco. Que está saindo dos mercados consolidados já, né? Para ir para mercados emergentes. E o Brasil é um desses países. Então, a gente está vendo esse crescimento. Provavelmente esse ano vai continuar esse crescimento, né? Mesmo com toda a instabilidade que a gente tem, no mundo interna, né? Que é uma surpresa todos os dias, né? Que a gente abre o jornal e sempre tem alguma coisa estranha acontecendo no país e fora também. Mas mesmo com toda essa questão, ainda existe um grande apetite do capital de risco para investir no mercado brasileiro, né? É algo que ali em 2023, né, deu uma boa de uma caída. Acho que 21 foi um bom ano. Exato, né? Teve um boom. Mas também foi por uma questão mais externa, na verdade, né? Que você tá lá fora, as empresas elas estavam com... as empresas não, né? A maioria dos países em 2021, o juros era negativo, basicamente, né? Exato. Então você tinha uma liquidez absurda no mercado, né? E o que é diferente do período agora, do período de 2021 que você vê? Primeiro que o juros está super alto. Então, só isso já mostra que assim, existe, de fato, um apetite para o risco, né? Para você ter ganhos mais altos do que um juros que no nosso país já é alto, né? Não só no nosso país, mas os juros no mundo inteiro está muito alto. Geralmente, quando você tem um aumento grande das taxas de juros básicas, você tem o mercado, a liquidez do mercado dá uma enxugada, né? Mas mesmo assim a gente está tendo esse movimento de entrada de capital,
estrangeiro no país. E aí é isso que impulsiona toda essa parte de captação de VC dentro do Brasil, né? Dessas empresas que vêm e vão capital, que elas olham, porque eu fico pensando assim, cara, tá, eu vou investir vou fazer um venture capital, tá, vou investir numa empresa, o que eu vou olhar para decidir se essa empresa é boa ou não? O que esse pessoal que está lá fora tem como os principais pontos a serem olhados nisso tudo? Se olha, eu acho que tem o principal. Eu vou falar primeiro do óbvio, né? Que você olha o negócio. Se é um negócio bom. Se é um bom negócio, faz sentido, se os números são bons, se é rentável, se não é, se tem um bom crescimento, se tem uma boa estratégia. Mas o mais importante são os fundadores, assim, sem sombra de dúvida, né? São as pessoas que estão à frente do negócio. Inclusive, assim, quando você faz você já tem um track, o pessoal chama de track record, né? Que é um histórico nisso, né? Em criar empresas, em escalar negócios. É muito mais fácil você fazer qualquer tipo de captação. É muito mais fácil, você não precisa ficar se provando também, né, para os fundos. Eles meio que se interessam já naturalmente pelo qualquer coisa que você for fazer, na real, né? Então, assim... Esse é um ponto. E é óbvio, né? E o cenário externo também. Isso afeta a empresa também, mas mais o fundo e a disponibilidade de capital do fundo. Por exemplo, se não houver dinheiro para ser investido, o fundo não vai investir em nada, né? Tá, e se eu tenho uma empresa, tá? Montei minha empresa aqui, é uma empresa que tem uma certa tecnologia, está começando a crescer, me interessei em fazer isso. Como que eu me gabarito para tanto? Tem um caminho? Como que eu percebo isso? Tá. Você já montou a empresa pensando nisso, pelo que eu entendi, né? A gente foi estruturando a empresa para que quando a gente chegasse no momento de fazer uma captação, a gente não tivesse nenhum tipo de problema, né? Então, o que a gente fez? Cara, seguiu basicamente todas as leis do Brasil, então todo mundo é CLT, até hoje todo mundo é CLT na empresa, né? A gente não fez nada que trouxesse risco, porque isso é uma coisa que o fundo, na hora da due diligence, né, que é a auditoria ali da empresa, vai avaliar. E isso pode... Não que isso impeça algum investimento de acontecer, mas isso com certeza vai ficar lá na balança e pode trazer um risco, até eventualmente você ter que separar uma parte do valor que você iria receber para deixar parado para pagar esse risco que você criou. Então a gente já estruturou a empresa pensando nisso, né? Então, cara, controlando bem os números, tendo bons indicadores, controlando bem o dentro de casa, né? Então toda a parte contábil, estava tudo certinho. Então quando a gente entendeu ali que era o momento de a gente ir atrás de uma captação, de um CVC, no nosso caso foi um CVC, foi bem mais rápido, assim. O VC ele é um venture capital, é um fundo de investimento. O CVC é o corporate, né? Então é uma empresa que tem um fundo de investimento, né? Ou que não necessariamente que ela tem um fundo, mas ela usa o capital da empresa, né? O caixa da empresa para comprar outras empresas. Então você está explicando para a empresa perceber, então daí ela faz isso. Isso. Então, sim. Então com tudo isso já pronto, assim, o que você consegue? Qual que é o caminho, né? E na verdade não é nada complexo, é bem simples, né? Você vai montar a gente chama de pitch deck, que é um PowerPoint apresentando a empresa, o negócio, o mercado, né? O quanto que você quer captar, apresentando os fundadores, um PowerPoint. 5 a 10 lâminas nesse PowerPoint. E você vai começar a chamar todos os fundos. E todos eles fazem, e todo mundo faz isso por e-mail. Então, cara, tem diversos sites aí, tem o Crunchbase, tem vários outros sites que eles têm a lista dos fundos que existem no Brasil, no mundo, etc. Mas também pode pegar no Google, jogar no Google e ir atrás desses fundos, e todos eles têm, né, um e-mail de contato. E eles olham o e-mail, né? Não é aquele o e-mail. É que eles têm interesse realmente em fazer, né? LinkedIn também. E aí a gente chama esse processo de roadshow. Então cara, você pegar os números da empresa e ir mandando, né, esse pitch deck para todo mundo, que você achar, todos os fundos que interessarem, né? Até legal, eu estou conversando aqui, eu já pesquisei aqui, ó, 7 principais fundos de Venture Capital no Brasil. Sim. Já tem vários aqui.
Tem um site, acho que é Crunchbase, que aí tem todos os fundos, né, basicamente. Acho que ele é pago, mas você consegue pegar algumas listas. Tem algumas associações no Brasil também de Venture Capital, que tem a listagem dos fundos. E aí, então, no primeiro momento, isso é feito por e-mail. Você pega o pitch deck e manda por e-mail. LinkedIn também. Então, chamar o pessoal ali que trabalha em fundo, enviar o pitch deck, né, pedir uma avaliação. Se o negócio estiver muito bom, assim, né, for algo que brilhe muito os olhos dos fundos, você vai receber um monte de resposta querendo saber mais. Então, geralmente, o pessoal vai para um meet, né, para uma call, e aí bate um papo mais assim sobre o negócio, né? Entende também porque o fundo, o VC, ele tem uma tese dele, né? No que ele vai investir, quais tipos de negócio que ele investe, o quanto que ele coloca de dinheiro, né? Então você tem fundo que vai investir até 5 milhões, até 20, até 50, até 100, enfim, até o infinito, né? Então, encaixando na tese do fundo e a empresa estando bem, geralmente o pessoal chama para conversar, entender um pouco mais, conhecer ali o negócio. E aí essa conversa vai evoluindo até um momento. Eu fiz os slides, fiz a apresentação, né? Mandei e-mail para todo mundo, o pessoal vai te respondendo, quem se interessar em saber mais, você vai fazendo reunião com esse pessoal até um momento de avançar. E geralmente essas conversas elas são bem francas, assim, é tipo sim ou não, sabe? A gente tem interesse ou a gente não tem interesse. Já nas primeiras conversas, já vai desde o começo. O pessoal é bem direto, pragmático, assim, né? Bem rápido também, né? Ninguém quer ficar pegando o tempo de ninguém de graça, né? Mas eu fiz minha apresentação. E aí tem aquela questão, porque uma apresentação aceita tudo, né? Sim. Como que eles vão saber se é isso mesmo ou não? Qual o cuidado que eu tenho que eles vão tomar para fazer isso? Porque eu posso chegar para você e falar, olha, eu criei um negócio lindo e muitas vezes não ter nada, na verdade. Assim, a tua projeção ela pode, né, aceitar qualquer coisa. Até outro dia a gente estava vendo uma projeção que você mostrou para mim que tava olhando assim, nossa, mas o cara está projetando crescer absurdamente, uma coisa que ele não cresceu nos últimos anos. Exato. Né? Agora, os seus números históricos, esses não mentem. Né? Então, o que você está fazendo hoje de receita, de quantidade de clientes, de vendas, novas vendas, venda para base, isso não vai mentir. E é óbvio, se você está projetando um crescimento muito maior do que qualquer coisa que você já fez, tem alguma coisa estranha no negócio. Né? E aí, provavelmente, se você fizer isso, ninguém vai chamar. Né? Ninguém vai querer saber mais, porque vai olhar e falar, cara, não faz sentido, né? Como é que você está projetando um crescimento tão grande, sendo que você não conseguiu nenhum... A não ser que, sei lá, tenha uma novidade grande no meio do caminho, né? Mas daí você falou que os caras são muito francos, eles vão analisando e já vão falando para você as coisas. Daí qual que é o caminho depois? Então, aí depois você tem algumas outras conversas para entender mais o negócio, até em um dado momento que o pessoal vai pedir para você um data room. O que é um data room? Em resumo, é uma pasta no Google Drive em que eles vão pedir para você mais documentos sobre a empresa, sobre os sócios, né? Então, alguns dados confidenciais. Nesse momento, geralmente é assinado um NDA, dados de clientes, de vendas, né? Algo que eles consigam fazer uma análise mais aprofundada do negócio. Tá? E aí, isso feito, estando tudo certo, né? Se o fundo chegou nesse momento de abrir um data room, é um ótimo sinal. Quer dizer que já tá... Que provavelmente eles vão fazer uma proposta. Se você não mentiu em nada, né? Se o que você está falando é verdade, se as coisas que você falou ali para o fundo, apresentou para o fundo são verdade, né? Eles vão analisar todos esses dados dentro do data room e aí eles podem fazer a proposta, né? Aí tem a assinatura do term sheet, que é a proposta inicial, né? Que aí depois vai rolar uma auditoria, que já tem os termos ali, basicamente. Depois tem uma auditoria e aí se assina o MOU lá, o memorando de entendimentos, que aí é basicamente o documento de compra e venda ali das ações, né? Com toda a estruturação que foi combinada ali do deal, né? Da negociação. E quais as informações que você tem que pôr mais pertinentes nesse material que a gente está elaborando para um pitch deck, né? O pitch deck?
são os dados contábeis ali, né, da empresa, então faturamento, lucro líquido, e assim, é interessante que não é o lucro líquido financeiro, tu tem que colocar o lucro líquido contábil. Então, exatamente, geralmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O contábil ele leva em conta muito mais coisa. Os seus indicadores da operação, vendas, aí vai depender de cada tipo de negócio, né? Se é uma empresa de tecnologia, né? Se é algum outro tipo de empresa também. Então, trazer esses dados e consolidar ali em alguns slides, 1 ou 2 slides, né? O dado histórico e projetado também. Você falou que pode ser de tecnologia ou não. Eu sempre pensei que tinha que ser só de tecnologia. Não, pode ser qualquer área de empresa. O que tem que ser mais ou menos? Tem algum direcionamento do tipo de empresa que pode ser? Cara, qualquer negócio que tenha um crescimento muito rápido, assim. Entendeu? Então, geralmente hoje qualquer empresa ela tem alguma coisa de tecnologia. Né? Mas assim, a empresa não precisa vender tecnologia para fazer uma captação. Né? Então você vê empresa de agronegócio fazendo captação, empresa com VC, tem empresa de contabilidade fazendo captação. Você comentou que tem várias, que você sim, viu, né? sim. E aí tem várias teses. Né? Você tem uma tese, por exemplo, nesses negócios de contabilidade que estão fazendo captação com VC. Eles compram outras empresas de contabilidade para fazer uma consolidação de mercado. Que quando você olha os números do negócio faz super sentido, né? Tem vários outros tipos assim, de negociação que o VC pode entrar, mesmo que não seja algo ligado à tecnologia. Geralmente sempre tem algum ponto em cima disso. Uma questão legal, e entrando até um pouco na questão da HubCount, vocês têm uma empresa de BI, né? Que vocês fornecem os dados, vocês levantam todas essas questões. Para uma empresa fazer isso, ela tem que ter todos esses dados na mão, né? Mas a maior parte das empresas não tem, né? Elas precisariam ter um BI necessariamente. Obrigatoriamente não, né? Você consegue fazer as análises, né? Extrair os relatórios ali que você precisa na mão, no Excel. Óbvio, isso dá um trabalho gigantesco, né? Você vai fazer isso aí. Isso. Mas com uma ferramenta, por exemplo, igual a nossa, é muito mais fácil, né? Tá pronto, assim. Quando a gente fez a nossa captação, né? A gente recebeu o investimento, os nossos dados a gente apresentou pela nossa própria ferramenta, né? Que aí já é bem legal. Já fez um diferencial totalmente mesmo. Eu fico imaginando, os caras falando, e tem muita startup, tem fundo que usa a nossa ferramenta também para controlar, né, as investidas deles ali. Então, assim, é algo que já facilita bastante, assim, né? Você ter as coisas bem controladas dentro de um BI, igual o que a gente tem o nosso, né? Já no momento ali de uma conversa, né, das conversas iniciais, principalmente, já facilita bastante. Né? Quando você mostra que a empresa tem organização, tem os números na mão ali, tanto da operação quanto contábil, cara, o fundo, né, então, quem está avaliando, isso são vários pontos positivos, né? Agora, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, então, o primeiro passo que a pessoa teria que poder fazer para quando ela quer entrar para fazer um Venture Capital é contratar um BI, então pode ser um caminho bem interessante para ela. Né? Lá, no caso da Hub, a gente já tem algo pronto, assim, né? Então é meio que só implantar. Não Como precisa. Assim? O nosso BI, assim, geralmente quando a gente fala de BI, eu vou ter que construir, criar os dashboards. O pessoal pensa que é algo muito caro, né? Tem que contratar uma empresa de consultoria, de desenvolvimento para criar. No nosso caso, tudo isso que eu falei, o que a gente mostra ali já está pronto já. Então é meio que só implantar, pegar os dados ali, subir na nossa ferramenta e já sai tudo certinho já. Né? Então é bem mais fácil, assim. E eu sou investidor, eu tenho meus investimentos. Eu posso também participar disso? Como eu participaria disso? Nesse caminho? Do quê? De entrar para comprar participar de um fundo que compra isso. Eu posso participar de fundos? Pode sim. Na verdade, eu não sei exatamente como funciona, porque eu nunca fui atrás, né? Mas, por exemplo, todos os VCs, né? Todos não, né? Mas a maioria, o dinheiro que eles estão usando para investir na empresa não é deles, né? Não é da galera que está lá. Geralmente eles fazem uma captação lá fora, né? No exterior, ou até aqui dentro com
a family office, etc. E aí usam esse dinheiro para investir, né, nas empresas, né? Então, tem FII que a galera abre também para fazer captação, e a FIP, ou FIA, não lembro o nome, mas para fazer essa captação e investir em empresas. Tem associações de, por exemplo, anjos investidores. Tem inclusive acho que chama Investidores Anjo mesmo, é o site, que é que é uma associação de vários investidores anjos que aí colocam um dinheirinho, né, um pequeno dinheirinho, não, assim, sabe, 50 mil reais no fundo para fazer um investimento em várias empresas, né? Tem o site aqui. Então, Anjos do Brasil, né? Isso, Anjos do Brasil, exato. Então tem vários jeitos de você entrar nisso. Aí depende do quanto que você está querendo colocar de dinheiro, né? Por exemplo, se for pouco dinheiro, até 100 mil, até 50 mil, um caminho, por exemplo, o Anjos do Brasil. Que aí é o investimento, a gente chama de investimento semente, né? Que são para empresas que estão em estágio muito inicial, às vezes não tem cliente, o produto não está pronto ainda, e fazer uma captação para iniciar, né, o negócio. Então, você comentou da questão da parte de ter os dados também, mas eu tenho que ter também tudo já bem regrado, todos os dados, contratos, todos esses pontos da minha empresa certinho, porque eles vão, na hora de fazer essa transação, vai ter uma complexidade disso, né? Sim. Tem a questão da due diligence, como que funciona isso tudo? A due diligence é uma auditoria. Então, aí eles vão... Você tem a primeira análise, né, do data room, aí, enfim, depois rola a due diligence, que geralmente é uma auditoria grande, uma Big Four, ou, dependendo do negócio, pode ser uma menor ali, que vai fazer e vai analisar todo o histórico da empresa, tudo que aconteceu, levantar todos os riscos que a empresa tem. Então, por exemplo, você não emitiu nota para todos os contratos, todos os recebimentos, você contratou muito PJ, se você tem alguma coisa em aberto na justiça, né? Sei lá, um processo correndo. Contrato tributário. Os seus contratos estão com alguns clientes ou com alguns fornecedores, eles têm risco. Se a tua operação está em risco de algum jeito, né? Se o que você colocou lá na contabilidade, né, nos dados que você entregou ali, eles estão certos ou não. E além de outras coisas, né? Então a due diligence vai fazer toda essa vistoria, né, do negócio inteiro, tá? Até parte de contratos, de clientes, do próprio software em si, ou do negócio em si como um todo, é algo bem abrangente, né? E daí depois eles vão ver esses dados para fechar, para tomar decisão ou não. Isso. Geralmente sempre acha alguma coisa. E aí tem as coisas que é óbvio, né, cara? Isso daqui tá errado, você precisa corrigir. E dá para corrigir. E tem coisa que não... E aí, bom, tem coisa que às vezes não dá para corrigir, aí o pessoal conversa, assim, né? Não que ter um problema nesse momento não é... O pessoal chama de red flag, né? Não vai impedir que o negócio aconteça, mas isso pode mudar ali, né, as negociações, mudar valores de investimento, ou trazer mais risco ali, enfim. Então, se você tiver tudo certinho, bem feito, acompanhando os números e tal, aí... Trabalhando isso aí. É bem mais... e é bem mais rápido esse processo também. Então, é um processo que demora também, né? A grosso modo, assim, eu tenho minha empresa, eu estou querendo, então, participar de Venture Capital. Quais os passos que eu tenho que fazer? Primeiro, um a um, assim, o que eu tenho que fazer primeiro? Para você fazer uma captação? Primeiro você vai ter que arrumar a casa. Contratos, antes de você querer sair, porque é melhor você fazer isso antes do que na hora que você estiver falando com um fundo. Então, você arruma a casa, os contratos com o cliente, com o fornecedor, né? Arruma a operação, começa a olhar os seus indicadores, né? A parte contábil, etc. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer antes de ir para a rua, né? E aí depois, óbvio, montar o teu pitch deck, montar a estratégia, começar a conversar com os fundos, né? Fazer o roadshow, né? Esse negócio do roadshow é muito legal, cara, que deve ser uma coisa bem... Você fez esse roadshow? Sim, sim. Cara, você fazia reunião todos os dias com um monte de gente diferente, né? Então, é bem interessante isso, porque
você é tão questionado do seu negócio, sabe? O fundo vai te perguntar, cara, por que eu tenho que acreditar que você vai crescer, sei lá, o que você colocou aqui no teu pitch deck? Né? E aí você vai receber vários nãos também, né? Que vão começar a te fazer questionar, cara, se o que você está fazendo é o melhor jeito, né? Tem fundo que, cara, eu não vou investir porque eu não acredito que você vai crescer 10 vezes em 5 anos. Ou que você vai ter um faturamento de tanto daqui a 5 anos. Então... Quer dizer, é uma forma até de você olhar para o seu negócio. Exato. E repensar o seu negócio, né? Sim. A galera que trabalha com isso é muito boa, né? É um pessoal realmente que entende bastante de negócio e fala disso o dia inteiro. Então, quando eles analisam o negócio e começam a te fazer um monte de perguntas, mesmo que não leve a nada, assim, sabe? Que o que você está conversando com aquele fundo não vá para frente, ajuda bastante, assim, a você entender melhor o teu próprio negócio também, né? Para você viu para isso também, sim, então? Com certeza. Que massa, cara. Legal isso aí, É um processo... É óbvio, né? Se você for cabeça dura, o cara vai falar, eu não acredito no seu negócio, vai virar as costas e xingar o cara e sair fora, né? Agora, por que ele está falando isso? Como que me leva a isso? Por que ele não esse fundo ele não quer investir, né? Geralmente eles falam os motivos, não é cara, não é tipo quando você demite alguém, aconteceu alguma coisa? Não. Tchau, né? Só isso. Só. A gente não precisa mais do seu serviço aqui. Não, eles falam os motivos, geralmente, né? Então, você consegue até mudar o negócio nesse processo, né? Óbvio. E eu posso ajustando, então, também. Sim. Eu posso me mexer no meu... Como chama o material lá que a gente prepara? O pitch deck. O pitch deck. Eu posso ajustando o meu negócio. Exato. E não é algo que você faz uma vez, né? Você não vai enviar uma vez e acabou. Todos os meses. Então, como assim? Quando a gente fecha você enviava... Não, você envia com os dados que você tem. Ou seja, do último mês, o que você tem fechado. Cara, virou o mês, envia de novo com a atualização do último mês, dos dados. Todos os meses. A gente fez isso um tempão, assim, até... É isso que eu ia perguntar para você. Quanto tempo pode demorar isso aí? O seu processo demorou quanto tempo? O nosso processo demorou um pouco mais. Porque a gente não conseguia... A gente tinha um problema de cap table, né? Das participações societárias da empresa. Eu não tinha uma participação majoritária, eu como sócio fundador, até pelo jeito que a gente estruturou o negócio com os meus outros sócios. Eles colocaram dinheiro, enfim, já tinham uma grande empresa e tal. Então, o caminho de VC... não funcionava pra gente. O VC ele não gosta quando os sócios fundadores, ali, o pessoal que está na operação, não está atuante no negócio 100%. Eles não gostam, assim. A não ser que seja uma empresa, às vezes, num estágio mais avançado, aí talvez eles possam entrar. Mas no momento que a gente estava, não fazia sentido para um VC. E a gente tentou vários, né? E a gente demorou um tempão até... que era esse problema. Não, todos eles falavam na hora, né? Tá. Mas a gente fala... vamos tentar com o próximo, né? E nunca foi... A resposta era sempre... O problema era sempre o mesmo, né? E a gente falou, beleza, não vai dar certo, né? Com o Venture Capital. O que a gente pode fazer? E aí a gente começou a ir atrás de outras opções, que foi o CVC, que é o Corporate Venture Capital. Qual a diferença do CVC? O CVC é aquele que é de uma empresa, né? Então, é a empresa investida em outras empresas. Daí você foi, então, para... Isso. Aí... é algo que que o CVC consegue aceitar, esse negócio do cap table, né? Até porque eles geralmente compram uma participação maior da empresa. Então, cara, não demorou muito tempo, a gente já estava bem avançado com vários caras, né? E aí a gente conseguia, nesse momento, a gente conseguia até escolher com quem que a gente ia fazer o negócio. Assim. Então, na verdade, o seu problema demorou um pouco de tempo que você não tinha entendido o modelo certo. Que na verdade, a gente sabia que tinha esse problema, mas a gente queria tentar... nesse caminho. No caminho do VC. Vocês fizeram outro ajuste, daí já foi mais rápido. Sim. E quanto tempo demorou mais ou menos? Cara, desde a gente começar a procurar até o dia acontecer, demorou um ano, assim. Até assinar o contrato... o dinheiro cair na conta dos meus sócios que saíram foi um ano. E normalmente demora quanto? Num padrão, mais ou menos? Assim, o negócio com
com a Stone e com a Questor, que é com quem a gente fechou o investimento, até o momento da primeira reunião nossa com ele, a gente já conhecia o pessoal lá da Stone. Então, eles já conheciam o nosso negócio, mas eles não sabiam que a gente estava procurando um CVC. Então, no momento que eles se interessaram e que eles viram que fazia sentido, que foram as nossas primeiras reuniões, até a gente assinar, demorou 6 meses. Então, demorou um pouco para a gente chegar neles, quando a gente começou a procurar os CVCs. E aí todo esse processo foi bem rápido, tá? Foi 6 meses, né? Foi bem rápido, assim, porque você tem a due diligence, né? A gente tinha que transformar a empresa de uma empresa limitada numa SA, enfim. Cara, é um trabalhão bizarro, assim, né? Mas aí depois... Mas vale a pena para a empresa também, para todo mundo vale a pena, sim, né? Sim, com certeza. Depois que você fez isso, sua empresa cresceu pra caramba, né? Sim. Deu quanto, Beton? Você tem uma... Cara, a gente... desde que a gente falou com eles a primeira vez, a gente aumentou umas 4 vezes maior do que era. Aí valeu super a pena, né? Um investimento garantido. Para todo né? mundo, sim. Faz uns 3 anos. 3 anos. 3? Foi final de 2022. Final de 2022. Em 3 anos vocês cresceram 4 vezes? Assustador, né? Você perde. Chega uma hora que você começa a perder a noção do seu negócio, né? Você fala, eu não pensei que ia crescer tanto de uma hora para outra. Cara, acho que não sei se você perde a noção, assim, né? Mas às vezes você fica pensando... Eu lembro quando eu pensava, cara, quando o negócio tiver 100 pessoas, vai ser uma maravilha. Pô, vou estar super bem, não sei o quê. Aí eu tô aqui com 100 pessoas no time, mais de 1.000 clientes, pensando, cara, quando tiver 5.000 clientes, vai ser sempre Cara, é sempre assim, né? Mas tem sido uma jornada muito boa, assim, de crescimento. E aí, a gente pensa sempre quando vai fazer essa questão de venture capital nas startups, mas para empresas mais maduras também tem um caminho para fazer isso? Ou... Tem caminho, tem vários caminhos, na real, né? É que, assim, uma empresa que não tem um crescimento acelerado não consegue fazer uma captação com um VC, a não ser que ela tenha uma estratégia de consolidação de mercado também. Ou seja, ela começar a comprar os concorrentes. Né? E aí, sim, na área contábil tem muito disso. Em vários mercados tem isso. Né? Vários mercados isso acontece. Você tem mercados, às vezes, por exemplo, o mercado contábil é um exemplo claro porque você não tem um grande player, você não tem uma grande empresa nesse mercado. Você tem grandes empresas, mas você tem 90 mil escritórios contábeis no país. Né? Alguns muito grandes e a maioria pequenos. Ou seja, você pode ir lá e sair comprando um monte e montar um grande escritório que é muito mais eficiente do que as pequenas empresas contábeis. E aí você consegue extrair mais rentabilidade. Então, assim, tem vários mercados que você consegue fazer isso. Né? Esse é um dos caminhos. Se a empresa se ela já for mais madura, ela não tiver um crescimento acelerado, sei lá, 30%, 40%, 50% ao ano. Ou mais do que isso, às vezes mais, né? Dependendo do tamanho da empresa também. Mas tem outras coisas que dá para fazer também. Se você quiser vender a empresa, tem um fundo que compra a empresa inteira. Né? Leva tudo e você se aposenta. Eu não gosto desse modelo. Eu acho que é muito... Cara, não sei. Para mim não faz sentido. Né? Eu criei tudo. Agora eu vou deixar tudo na mão de outro para... Não que seja esse problema, né? Mas é que eu acho que se eu fosse vender, eu venderia para uma outra empresa de tecnologia que vai usar muito bem o seu negócio. O negócio, assim, sabe? Dúvida que eu tenho também, tipo, a gente tá falando de você fazer o roadmap, fazer tudo. Tem casos também que o fundo vem e fala, não, quero comprar sua empresa, ou isso não ocorre? Cara, se o seu negócio tiver uma boa projeção, toda semana vai aparecer alguém te chamando para conhecer melhor do seu negócio, de fundo, né? Então pode ser que aconteça. Geralmente a galera procura, né? Os fundos acabam procurando também, dando uma olhada no mercado. Mas não é tão comum. Assim, acontece bastante, mas é mais se a empresa ela tem uma boa projeção, assim. Que tá fazendo barulho. Porque eu tenho um cliente meu que uma vez um fundo foi procurar ele, e vários fundos já foram procurar eles para entender o modelo de negócio dele. Sim. Mas não fizeram a proposta de... Então,
Você tem que estar atrás, né, disso, né, basicamente. Que também o cara já fechava a porta. Os fundos eles vão estar sempre procurando uma boa oportunidade. E quando você não quer, você vai pôr o preço lá em cima também, né? Sim, sim. Ou às vezes você não entende muito bem e coloca o preço lá embaixo também, né, do negócio. Quer dizer, é um negócio que vale muito a pena, né? Então, qualquer empresa pode pensar isso. E como que eu faço, então, para entender esses números, para ter todos esses dados? Como que é o caminho que eu quero fazer para conhecer os números meus, para ter todas essas informações? Acho que o nosso produto é uma boa, porque já está meio que tudo pronto lá, né? Você consegue ter uma boa ideia. Tem, mas o seu é um dos poucos que tem isso, então, já tudo formatado. Sim, sim. Que eu já entro, já pego todos os dados, já jogo para formatar. Sim, toda a parte, principalmente lá a parte contábil, de análise dos dados contábeis, tudo já está pronto lá. Então, que geralmente é a parte mais difícil assim, para o empreendedor fazer. Porque o resto, os números de operação, de venda, geralmente a galera já tem isso na mão. Explica só um pouquinho melhor, porque a gente falou do que vocês fazem, mas o que a HubCount oferece para as pessoas? É um BI? Como que é essa estrutura dela? Sim, a gente tem o HubCount BI, que é uma ferramenta de BI, em que a gente atende empresas de qualquer ramo, né, de qualquer nicho, de qualquer tamanho. Dentro do nosso BI, o nosso cliente ele já tem acesso a mais de 100 gráficos e demonstrações financeiras ali já prontas, né, em que a gente já busca os dados contábeis dele lá e já consegue deixar algo pronto para ele visualizar e controlar a parte, os indicadores, né, e os dados contábeis da empresa dele, mas não só da parte contábil, de qualquer outra coisa que ele quiser da operação. Sim, é um BI completo, né? Então você consegue conectar uma base de dados, uma API, uma planilha, enfim, um Excel, um Google Sheets ali para extrair informações e aí subir na nossa ferramenta e ter todo o controle da empresa em um único lugar. Então é mais ou menos isso que a gente faz, assim. E a ideia da ferramenta é ser bem simples, né? Então você tem IA lá dentro, né? Consegue, por exemplo, perguntar para a IA, analisar os seus dados, é bem... Quer dizer, para qualquer empresa é interessante, não só para quem quer fazer um Venture Capital. Sim, sim. É uma mudança de realidade. Assim, a gente vê, a maior parte dos nossos clientes são empresas comuns, né? Óbvio, a gente tem startups, tem fundos que colocam as investidas deles dentro da nossa ferramenta para controlar, mas é qualquer empresa, né? Se você quiser ter uma gestão, né, um controle melhor do seu negócio, né, dos seus dados, a nossa ferramenta já é um caminho mais rápido, né, para você ter isso. Sabe que eu sou mais chato que tem o tempo, né, cara? Que o nosso tempo já deu, a gente tinha falado que era 40 minutos, já estamos em 43 minutos já. E o bate-papo tem um monte de coisa que eu estou em dúvida ainda, mas eu vou ter que finalizar por aqui. Eu queria que antes de finalizar, você mandasse uma mensagem para quem está pensando em fazer isso, para entender melhor e conhecer vocês também. Show. Então, acho que esse papo que a gente bateu aqui de VC, de Venture Capital, geralmente é algo que as pessoas veem como... talvez muito inalcançável, muito distante, né? Mas é algo que se você tem uma empresa de tecnologia, se você tem uma empresa que tenha um crescimento acelerado, não é algo impossível de você fazer. É óbvio, dá trabalho, né? Exige você sair muito da sua zona de conforto, fazer coisas que você nunca fez antes, entender sobre assuntos que você nunca entendeu antes, mas com certeza dá certo e tem muita oportunidade para isso. E a gente lá na Hub, né, assim, a gente já consegue ajudar, né, as empresas que estão procurando isso a se organizarem com os dados que elas têm. E é óbvio, no momento que você for falar com um fundo, você mostrar que você é extremamente organizado com os seus dados, isso já é... diferencial. É um grande diferencial, né? Assim, foi um grande diferencial para a gente, tanto que o nosso processo correu muito rápido, né, de fazer a captação, da gente falar, cara, vamos dar uma olhada... Até o momento da gente receber o dinheiro foi super rápido, assim, para os padrões do mercado, pelo menos, né? Legal, hein? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E porque eu só quero encontrar a HubCount, como eu faço? Quais os caminhos? Isso aí é o fundamental, porque eu já sei que eu quero ter um BI, já quero saber meus números, quero ter tudo na mão. Bom, acesse o nosso site, né, hubcount.com. Acesse o nosso site, hubcount.com.br.
E entre em contato com a gente, lá tem o nosso formulário, você pode falar com o nosso time, conhecer melhor sobre a nossa ferramenta. Tem um teste grátis também e tem as nossas redes sociais, né? O Instagram, segue a gente lá, @hubcount, HUBCOUNT, que a gente vai estar por lá. Se precisar de alguma coisa, alguma demonstração do nosso software, é só chamar o nosso time também. E como que é esse teste grátis? Explica só para mim aí. Teste grátis do quê? Da sua ferramenta? Isso. Eu entro lá, faço o cadastro, já posso utilizar, já ponho os dados. Você consegue toda a parte customizada, assim, sem ser a parte contábil ali, que você quiser controlar, por exemplo, seus dados de venda, seus dados dos seus clientes ali, de quantidade de clientes, você consegue fazer isso usando o Studio, né? A gente chama de BI Studio, que é uma ferramenta que você conecta às outras bases de dados, né? E aí essa ferramenta tem um teste grátis também. Que legal, hein? Gabriel, muito legal conversar com você. O tempo voou, cara. Você fala que isso não assusta na hora que você vê. Você fala que tá falando um pouquinho, já foi tudo esse tempo. Porque o assunto é bom, cara. Obrigadão mesmo. E até a próxima. Pessoal, curta o vídeo, compartilha, distribui para todo mundo. Sabe aquele amigo seu que tá com a empresa que tá crescendo? Já compartilha esse vídeo para ele, porque eles tiveram dificuldade para fazer isso no começo, para entender. Agora vocês não vão ter, porque ele explicou todo o caminho da pedra para vocês. Agora ficou fácil, né? Sim. Valeu, Gabriel. Até mais, Obrigado, querido. valeu.